Deus quer falar o seguinte: não desanime. Não desanime. A resposta virá. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Talvez seja difícil achar Hebreus, mas ele está lá na Bíblia, no finalzinho. Creio que ache primeiro 2 Coríntios, depois vem Tito, depois vem Filemão e depois vem Hebreus, se eu não me engano. Não tem aí, então fica mais difícil. Mas abra lá em Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Diz o seguinte: se você não está com a sua Bíblia, sente perto de alguém e acompanhe literalmente o que a palavra está dizendo. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança. Em outras traduções, não abandoneis a confiança. Então, não joguem tudo isso fora. Não lancem fora. Não abram mão da confiança, da fé, da coragem que vocês têm, pois ela será, o que está escrito aí? Pois ela será ricamente recompensada. Vocês então precisam perseverar, esperar, de modo que quando tiverem feito aquilo que vocês querem, é isso? De modo que o quê? Quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia! Você sabe que os dias não têm sido fáceis. Não só é uma realidade de alguns, e não é uma realidade de agora. Esse texto de Hebreus foi escrito há aproximadamente 60 a 65 anos depois de Cristo. E esse texto ele foi escrito para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, era mais do que uma carta. Esse texto era uma mensagem específica para aqueles cristãos que um dia fizeram parte do judaísmo, mas que foram convertidos ao cristianismo. E provavelmente essa carta era a esses judeus convertidos que foram dispersos lá na primeira perseguição que aconteceu no início desse século. Lá, quando o cristianismo começou a explodir e os cristãos começaram a ser dispersos. E provavelmente esses cristãos que receberam essa carta foram esses cristãos, alguns dispersos pelo mundo, que vieram da Itália e que receberam essa carta e que agora, no contexto desta carta, estavam vivendo uma grande perseguição, uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque a perseguição não parava. Mas agora a perseguição, a luta, a tribulação daqueles cristãos eram muito maior, porque não havia apenas uma perseguição religiosa por parte dos judeus que não aceitavam que aqueles judeus tinham se convertido ao cristianismo. Eles não gostavam, eles não aceitavam, porque aqueles judeus tinham abandonado todas as doutrinas, toda a religiosidade, toda a cultura do judaísmo, e agora eles estavam vivendo a nova aliança. Agora eles estavam conscientes que havia um sumo sacerdote único, maior, supremo, que era Jesus Cristo. Então esses judeus, eles não gostavam desses cristãos que tinham se convertido, e eles não gostavam que esses cristãos frequentassem muitas instituições onde tinha líderes religiosos. Esses cristãos não podiam entrar. Então havia essa perseguição religiosa, mas havia também uma perseguição política, porque naquele momento Nero, mas não foi só o imperador Nero, muitos outros imperadores também estavam perseguindo os cristãos.
E além de perseguir, eles estavam açoitando, eles estavam prendendo, eles estavam matando, eles estavam queimando, eles estavam sacrificando aqueles cristãos. Então aquele momento era de uma perseguição muito cruel. E a Bíblia fala que esses cristãos que receberam essa carta, essa mensagem, escrita por um autor que nós não sabemos quem é, eram cristãos que estavam vivendo uma fé genuína. Eram cristãos que estavam vivendo a verdade e os princípios do Evangelho. Eram cristãos que estavam vivendo realmente e buscando uma fé verdadeira, crescente, que estavam buscando caminhar ao lado de Deus, caminhar vivendo os princípios da nova aliança, caminhar buscando agradar a Deus. Mas esses cristãos verdadeiros, convictos, que buscavam continuamente agradar a Deus, em um determinado momento da vida, eles pararam e fizeram a seguinte pergunta: será que realmente vale a pena seguir a Jesus? Veja bem, esses cristãos, eles não estavam passando por um pecado grandioso, ou na lama de problemas dentro da igreja. Não, eram cristãos que estavam vivendo uma fé genuína, mas que em um determinado momento da caminhada deles, eles pensaram: será que realmente vale a pena o que a gente está vivendo? Será que não é melhor nós voltarmos de onde nós saímos? Será que não é melhor nós voltarmos para o judaísmo, para a prática que antes a gente tinha? Porque parece que agora que a gente está vivendo, servindo a Deus, que a gente está sendo fiel, que a gente está obedecendo, parece que a nossa fé tem limitado a nossa vida, tem prejudicado a nossa vida, não tem sido favorável a nós. Parece que depois que a gente se converteu ao cristianismo, as coisas pioraram. Você já ouviu alguém falar isso? Parece que depois que eu me converti, as coisas pioraram, os ataques cresceram. Então aqueles cristãos começaram a pensar: como escolher ser fiel e esperar não tem nos adiantado nada. Aqueles cristãos, diferentes da igreja de Corinto, que sempre vivia em pecado, em desavença, em problema, aqueles cristãos, eles não estavam se importando com problemas de relacionamento. O que eles queriam era viver para agradar a Deus. Aqueles cristãos, quando eles eram perseguidos e quando os governantes chegavam para confiscar os seus bens ou a sua casa, sabe o que eles falavam? Não tem problema, nosso bem maior está no céu. Quer confiscar a nossa casa? Não tem problema, a minha morada é eterna. O nível de fé desses cristãos era enorme. A maturidade da vida espiritual, da vida cristã desses cristãos era elevada. Tanto que esses cristãos, eles sabiam do sofrimento que eles tinham que passar. Eles sabiam qual era o preço que se tinha que pagar ao seguir a Jesus. E eles queriam pagar esse preço. Eles não se importavam com pequenos problemas de relacionamento. Eles pensavam: há algo maior que nos une. Aqueles cristãos tinham promessas? Sim, eles tinham promessas, assim como nós temos. Aqueles cristãos, eles viviam um relacionamento bom com Deus? Sim, eles viviam assim como nós vivemos. Aqueles cristãos, eles tinham experiências pessoais com Deus? Sim, eles tinham experiências com Deus. Aqueles cristãos, além de tudo isso, eles iam à igreja. Aqueles cristãos, eles atendiam os pobres. A Bíblia fala isso.
eles assistiam os presos, eles faziam um quarto de escuta, eles iam para a célula, mas parece que naquele momento, tudo isso que eles estavam vivendo não estava adiantando nada, porque parece que naquele momento, as tribulações, as aflições, as perseguições, as tempestades, os problemas financeiros, os problemas familiares, o aumento da gasolina, a guerra da Ucrânia, o filho desobediente, o marido que todo tempo é truculento, parece que tudo isso naquele momento se avolumou de tal forma que a fé deles pareceu pequena, e que tudo isso se avultou, se avolumou, que eles ficaram pensando: de que adianta tudo isso, se eu obedeço, se eu busco, se eu creio? Mas não adianta nada. Para que continuar seguindo uma vida cristã? Para que continuar obedecendo? Para que uma vida de fé, se nós não vemos resultados, se nós não temos resposta? O que aqueles cristãos estavam dizendo verdadeiramente era: para que nós saímos do judaísmo? Para que nós saímos das drogas? Por que nós deixamos a bebedeira? Por que nós deixamos a vida livre de libertinagem que a gente tinha antes? Se agora a gente não tem resposta, a gente não vê resultado, era melhor, ou é melhor, a gente voltar. Muitas vezes a gente pensa: será que adianta crer, esperar, sofrer? Aqueles cristãos até morriam, mas teve um momento que eles pensaram: a nossa espera tem sido cansativa, porque parece que nunca acaba. E sabe o que eles pensaram? Chega, eu não aguento mais. Vou pegar tudo o que eu vivi, o que eu construí, o que eu criei, as experiências com Deus, o meu quarto de escuta, os meus ensinamentos na célula, na igreja. Eu vou pegar tudo isso e eu vou jogar fora, e eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Não se assuste, foi exatamente isso que aqueles cristãos pensaram. Pira a paz, não quero mais. E aí, aqueles cristãos naquele momento começaram a abandonar as suas igrejas, começaram a abandonar a sua comunhão nas igrejas, nos pequenos grupos. Pior, aqueles cristãos começaram a abandonar a sua fé, porque para eles, naquele momento, tudo o que eles tinham vivido não adiantava nada. E aí, a gente pensando assim: nossa, mas se esses cristãos que têm esse nível de fé, que têm essa maturidade cristã, chegaram no momento como se eles tivessem chegado no limite, e eles pensaram isso, e eles fizeram isso, de começar a abandonar as suas igrejas, a abandonar a sua fé. E nós? Eu e você? O que pensaríamos? O que pensamos quando nos vemos diante de coisas que se avolumam diante da nossa fé, que se avolumam diante do nosso relacionamento com Deus? O que nós pensamos? Sabe o que nós pensamos muitas vezes? Eu não aguento mais. Dá vontade de abandonar tudo. Sabe por quê? Porque nós também temos dias ruins, nós também temos orações que demoram a serem respondidas, nós também muitas vezes clamamos, nós muitas vezes jejuamos, nós vimos para a campanha, nós esperamos, mas parece que a resposta não vem, e a gente continua obedecendo, e a gente continua vindo, e a gente espera, mas a resposta não vem. E aí a nossa confiança, que foi o que aconteceu com aqueles cristãos, começa a enfraquecer. O nosso corpo físico cansa,
a nossa mente então começa a duvidar, a nossa alma desanima. E sabe o que acontece com a nossa fé? Nós queremos desistir, nós queremos fazer igual aqueles cristãos, abandonar tudo, pegar tudo, amassar tudo e jogar na lata do lixo. Deuteronômio 28:2, você não precisa abrir ainda esses primeiros versículos que eu vou dar. Primeiro, Salmo 23:6 diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E você crê piamente nisso, mas você olha a sua vida, você olha para trás e você vê o que está te seguindo, e você não vê nem a misericórdia e nem a bondade do Senhor te seguindo. Você olha e diz: cadê a bondade? Cadê a misericórdia? Dia após dia eu espero pela bondade, eu espero pela misericórdia, mas parece que não vem. Eu olho para trás e parece que o que me segue é cobrador, ladrão, cachorro. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor parece que nunca me seguem. Deuteronômio 28:2 diz: se eu ouvir a tua voz, as bênçãos me alcançarão. E aí a gente, com muita força, a gente busca ouvir a voz de Deus. Incansavelmente a gente busca, com um coração genuíno, a gente busca ouvir a voz de Deus. Mas nós olhamos para trás e nós vimos que nenhuma bênção está nos seguindo. Parece que nenhuma bênção está nos seguindo. E nós diminuímos o passo para ver se ela nos alcança, porque a palavra de Deus diz que a bênção nos alcançaria. E a gente para e a gente conta o tempo, mas a bênção parece que nunca alcança a gente. E a gente diz: e aí, Senhor, eu tenho sido fiel, a tua palavra diz que se eu ouvir a tua voz, a bênção me seguiria, mas ela não tem me alcançado. E aí a gente vai lá para Deuteronômio 28:8 ou 11, que diz: se vocês forem fiéis e obedecerem a minha palavra, haverá abundância na vida de vocês, nos frutos de vocês, nos animais de vocês e no solo de vocês. E aí a gente busca obedecer, a gente busca confiar, mas parece que a abundância não chega, nem no nosso fruto, nem nos nossos animais e nem no nosso solo, nem na nossa terra. Eu olho para a minha vida e digo: e aí, Senhor? Nem casa própria eu tenho. Como é que é essa promessa? Parece que ver algo que nunca chega para nós, um lugar que a gente nunca consegue chegar, um tempo que nunca vem para nós, uma promoção, uma recompensa que eu peço, um ministério que não flui, e nós sabemos o que é isso, as finanças que não melhoram, a cura que não vem. Para muitos, a namorada que não chega, o namorado que não chega, e a gente espera. Mas quantos de nós estamos nos afogando no mar do desânimo, caminhando no abismo das dúvidas, na linha tênue das dúvidas, e sentindo no peito uma imensa vontade de pegar tudo que já vivemos, experiências, milagres, aprendizados, e jogar na lata do lixo, para bem longe, independente do que seja, vida cristã, emprego, família, marido, esposa, filhos, ministério, igreja, célula, e dizer: para mim chega, eu não aguento mais, porque eu creio, mas parece que a resposta não vem. Mas assim como o autor de Hebreus disse para aquele povo que estava vivendo e sentindo isso: não desanime. Hoje a palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração e diz: não desanime, não desanime, a resposta virá. Não desista.
Talvez muitas vezes seja difícil para nós entendermos como Deus trabalha, quais são as suas estratégias, quais são as suas formas, quais são os seus porquês, quais são os seus momentos certos de agir, qual a estação da semente, do fruto, da árvore que Deus está conduzindo, qual o ciclo. Mas é certo que, independente disso, Deus sempre irá dizer a nós: não abandone a sua confiança, não abandone a sua caminhada, não abandone a sua coragem, não abandone a sua fé. O próprio autor dá razões. Lá em Hebreus 10, 32, ele diz assim, você pode abrir esse versículo agora e marque ele lá. Ele diz assim: ei, vocês, ele está dando a razão para aquele povo não abandonar a sua caminhada. Ele está dizendo, ei, vocês lembram lá no passado? Olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Ei, vocês lembram um tempo atrás? Vocês lembram lá no passado? Quando vocês foram iluminados, quando vocês tinham a luz de Jesus no coração de vocês, quando vocês foram transformados, vocês conseguiram vencer as tribulações, as lutas e as dores. Vocês conseguiram. Era isso que o autor estava falando. Olha, lá no passado vocês conseguiram, então agora também, por esse motivo, não abandonem a fé de vocês, porque a resposta vai chegar, a bênção vai chegar, o emprego, a cura, aquilo pelo que você busca, a promoção. O seu filho vai voltar, o seu marido será transformado. Os 701 discípulos vão chegar. É isso que Deus está dizendo, não desanime. Não desanime, porque a resposta virá. A recompensa vai chegar. Mas calma, não tenha pressa. Quem tem pressa é Deus. Não tenha pressa. É necessário ser no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não será depois, mas também não será antes. Bênção fora do tempo de Deus é maldição. É como uma mulher grávida. E agora pense numa mulher grávida. Ela sabe que seu filho está lá dentro da sua barriga. Ela sabe que ele existe. Ela pode sentir ele lá. Mas aquela mulher vai ter que esperar o tempo para poder desfrutar do seu filho. Ela não pode tirar ele da barriga antes do tempo. Se ela fizer isso, ela não vai conseguir desfrutar dele, porque provavelmente ele morrerá. E provavelmente ela não terá como desfrutar se ele não vier no momento certo. E apesar das piores dores que uma mulher grávida pode ter no momento de dar à luz, aquela mulher jamais irá desistir de ter aquele filho. Talvez você esteja vivendo um momento de muita dor, de muita tribulação, em que você pensa desistir, em que você está desanimado. Mas calma, no momento de maior dor, a sua recompensa pode nascer. É como se a nossa confiança estivesse grávida das nossas promessas. No momento certo, e somente no momento certo, ela virá. Assim é. A resposta do nosso clamor, das nossas orações, ela está embutida, imbuída, engravidada na nossa confiança. E ela só virá
no tempo certo de Deus. Eu não posso separar. A confiança sempre estará ligada à recompensa. Se eu confio, a recompensa virá. Mas infelizmente hoje, nos nossos dias, é difícil para nós esperar. Porque nós estamos na era do imediatismo. Nós queremos tudo rápido, não só a comida. Nós queremos tudo rápido. E o grande problema é quando nós pegamos esse imediatismo e levamos para o nosso relacionamento com Deus. E aí nós oramos às 10 horas e queremos a resposta de Deus às 9h59. Porque nós queremos que Deus haja no nosso tempo. Mas Deus não age no nosso tempo. Ele tem o tempo dele de agir. E Ele é soberano. A sua pressa, assim como a pressa de uma mulher grávida, não muda em nada a sua gravidez. A minha pressa não muda em nada quem Deus é. Não muda em nada os seus planos. No tempo certo, o próprio Deus vai fazer com que eu desfrute das promessas e tenha as respostas que eu preciso para a minha vida. O próprio Deus, Ele soube esperar. Deus podia ter criado o mundo num minuto. Acabou. Mas sabe o que aconteceu? Deus criou o mundo dia após dia. E não só a criação teve que esperar o tempo certo de existir, mas o próprio Deus teve que esperar dia após dia. Tudo ia acontecendo. Sabe por quê? Deus queria passar um princípio para mim e para você. Há tempo para todas as coisas. E é necessário que nós saibamos esperar. Porque Deus vê muito além do futuro. Ele vê eu e você. Se nós estamos preparados para desfrutar aquela bênção. Se nós estamos aperfeiçoados para desfrutar aquela bênção. Aquela mulher grávida, ela só vai ter o filho quando ela estiver preparada. O seu corpo precisa estar preparado. Os seus seios precisam estar preparados. A sua pelve precisa estar preparada. E aquela criança também, ela tem que estar no momento certo para ela nascer. E nós podemos pensar assim, mas é tão difícil esperar. Sabe que o próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele precisou esperar. E ele era o próprio Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 5, 8 e 9, abra lá. Diz assim, que embora Jesus sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Mas Jesus precisava aprender alguma coisa, ele não sabia tudo. A Bíblia diz que Jesus era homem, e ele era. E ele precisava viver todas, não só as experiências de um homem natural, mas ele precisava sentir os sentimentos de um homem natural. Então a Bíblia diz que, embora ele sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, Jesus precisava ser aperfeiçoado. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Sim, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhes obedecem. Jesus teve que obedecer, Jesus teve que esperar e Jesus teve que ser aperfeiçoado. Jesus começou o seu ministério com 30 anos.
Você já pensou? Jesus teve que esperar 30 anos para ele começar a cumprir as promessas que Deus tinha para ele. Você já imaginou Jesus lá com 6 anos, tendo o poder de Deus, e ele tinha para poder ressuscitar, para poder curar, mas ele não podia. Ele tinha que obedecer o tempo. Ele tinha que obedecer o plano de Deus. Ele não podia fazer simplesmente por ele, porque ele tinha o poder, porque ele era o Filho de Deus. A Bíblia está dizendo que não, que ele obedeceu. Com 12 anos, Jesus já sabia o seu propósito, mas nem por isso ele começou a agir. Ele teve que esperar o tempo. E a Bíblia diz que ele esperou reverentemente. Um versículo antes desse aí diz: e ele obedeceu e esperou reverentemente. Jesus esperou, obedeceu e foi submisso. Mas Jesus era Deus. E nós, como homens? A Bíblia conta uma história lá em Gênesis 12, de 1 a 4, você não precisa abrir, depois você lê. É a história de Abraão, que nós já ouvimos agora aqui no início, em que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te farei ser conhecido por todo mundo, e de ti sairão muitas nações, e essas nações abençoarão toda a terra. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 12, que Abraão pegou Ló. Sai da tua parentela. Abraão pegou Ló, saiu de lá, de Harã, e ele tinha 75 anos. Deus fez uma promessa para Abraão, 75 anos. Mas qual era o contexto de Abraão? 75 anos, idoso, cansado, no meio de uma família totalmente idólatra, com uma cultura idólatra, e por fim, com uma mulher estéril. Aí Deus levanta Abraão e diz assim: Abraão, sai que eu vou te fazer pai de muitas nações. Se fosse nos nossos dias, será que a gente iria crer que isso era possível? Qual a probabilidade dessa promessa acontecer nos nossos dias? Será que a gente ia aceitar Abraão para ser líder da nossa célula? Nesse contexto que ele vivia? Mas sabe o que aconteceu? Você sabe. A promessa de Deus se cumpriu. A resposta de Deus veio para a vida de Abraão. Mas não foi 9 meses depois. A gravidez de Abraão, da promessa dele, não foi igual à gravidez de Sara com Isaac. Abraão teve que esperar Isaac nascer 25 anos. A promessa se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos. E Abraão esperou. Lá em Hebreus 6, 13, 15. Eu vou pedir para alguém ler. Hebreus 6, 13, 15. Hebreus 6, 13 e 15. Olha o que diz. Alguém pode ler bem alto para mim? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos dos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Mas será que foi fácil para Abraão? Porque Abraão poderia ter pensado assim: beleza, Deus, eu creio em ti,
Ele poderia ter pensado: beleza, daqui a pouco eu já vou começar a ser pai de uma grande nação. Sara vai engravidar e vai começar a se cumprir essa promessa, porque o próprio Deus falou. E aí passou o primeiro ano e Sara não engravidou. Passou o segundo ano e Abraão começou a peregrinar lá pelas terras, e aí não vinha a promessa. Passaram-se 4 anos e o filho não chegava. 5 anos. E a Bíblia diz lá em Gênesis 12, 15, de 2 a 6, que muitas vezes Abraão chegava para Deus e dizia assim: e aí, Senhor? E a promessa? Eu não tenho ainda filho, Senhor. Olha, eu já andei, eu já perambulei, eu estou cansado, Sara está cansada, o meu corpo está cansado, e a promessa não vem? A Bíblia diz que Abraão perguntava para Deus: eu não tenho filho, cadê a nação, os filhos que iriam abençoar toda a terra? E a Bíblia diz que pacientemente Deus repetia para Abraão toda a promessa novamente. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Mas, Senhor, já passaram 5 anos. Abraão, confia em mim, você vai ser pai de uma grande nação. Já passaram 10 anos, Senhor, 15 anos, Senhor, 20 anos, Senhor. E a Bíblia diz que incansavelmente Deus repetia para Abraão. Mas a Bíblia diz também que Abraão creu no Senhor. Todas as vezes que Deus repetia a promessa, Abraão fortificava a sua fé. Todas as vezes que ele estava desanimado e ele ouvia Deus de novo repetir a promessa, a Bíblia diz que ele creu de tal forma que isso foi creditado a ele como justiça. É justo que Abraão viva toda a promessa que Deus fez para ele. Talvez hoje você esteja desanimado. Talvez hoje você esteja questionando para Deus: e aí, Senhor? E as promessas que tu fizeste para mim? E Deus hoje vai repetir novamente todas as promessas que Ele fez para você, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz lá em Romanos 4, 18 a 21, anote esse texto, que Abraão, esperando contra a esperança. Esperar é ruim, mas esperar contra a esperança é pior ainda. Mas a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. E creu que ele ia ser pai de muitas nações. E a Bíblia diz: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo enfraquecido, embora levasse em conta o seu próprio corpo que não tinha mais força, embora levasse em conta o seu desânimo, embora levasse em conta que o filho saiu de casa, embora levasse em conta que a sua mulher era estéril, embora levasse em conta que a esposa só dá problema, embora levasse em conta que o marido é adúltero, embora levasse em conta que o médico já deu um diagnóstico, embora levasse em conta que está totalmente desanimado, embora levasse em conta que não vê nada à sua frente, embora levasse em conta a sua própria situação, porque já era mais de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou, mas pela fé, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, o poderoso, era fiel para cumprir o que Ele tinha prometido. Talvez você esteja dizendo: eu não vejo nada. Assim como Abraão, eu tenho consciência de quem eu sou, de que o meu corpo está enfraquecido. Mas talvez você não se sinta fortalecido como Abraão. E Deus está dizendo hoje: não desanime, se fortaleça. Há uma resposta para você, há uma promessa para você.
E Abraão carregou o seu filho no colo. Jeremias 1:12, para finalizar. Esse versículo nos dá uma grande segurança. Talvez o seu momento seja de desânimo. Talvez o seu momento seja de enfraquecimento da fé. E talvez você precise ouvir as promessas de Deus novamente no seu coração. Precise ouvir tudo aquilo que o Senhor um dia te prometeu. Talvez a sua vontade hoje seja pegar tudo, abandonar tudo, como aqueles cristãos. Sair da igreja, sair da célula, sair da sua casa, largar a família. E é muito interessante, porque esse versículo, não abandoneis a vossa fé, não abandoneis a vossa confiança. No original grego, a palavra é epobalo, que significa um soldado covarde que abandonou a sua espada diante da guerra. O que o autor de Hebreus estava dizendo para aquele povo, e está dizendo para nós hoje: epobalo. Nós não somos soldados covardes que largam a sua espada diante da batalha, diante da guerra. Nós vamos perseverar com a espada em mãos e sem se preocupar com o dia que a promessa e que a resposta virá, porque ela virá. A Bíblia diz nesse último texto, Jeremias 1:12, que o Senhor mesmo vela para que a sua promessa seja cumprida a cada um de nós. Não se preocupe, não desanime, não desista. A resposta de Deus virá. Fique em pé. Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo. Talvez você realmente já pensou em abandonar a igreja, ou abandonar qualquer outra coisa. Talvez você já construiu uma vida de fé. Talvez você já teve experiências com o Senhor. E você genuinamente tem vivido a sua fé, a sua vida cristã. Mas você está cansado, porque a resposta que você busca não vem. Mas hoje Deus está dizendo: espere, não desanime, não abandone. A resposta virá, no meu tempo virá. Só é necessário que você persevere, que você fique firme e não abandone. Feche os teus olhos.